11, Evangelho de João, o capítulo 11. Os irmãos podem permanecer sentados, que hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu sei que esse é um texto bem conhecido dos irmãos, e aí por essa razão eu quero ir fazendo uma leitura, e à medida em que a gente for fazendo essa leitura, eu quero fazer alguns comentários sobre esse capítulo. E hoje eu vou ser um pouco ousado, eu quero passar por todo o capítulo. Então eu preciso aí que vocês prestem bem atenção em mim. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar aos nossos corações aqui nessa noite, amém? Você crê nisso? Como já tem falado, né? Eu creio que o Senhor já tem falado ao seu coração através da mensagem cantada, né? E agora que nós vamos nos debruçar à luz da palavra de Deus, eu creio que o Senhor também tem algo poderoso a falar aos nossos corações. Vamos orar novamente. Pai, diante, ó Deus, da Tua palavra, pedimos que no nome de Jesus, o Senhor derrame sobre nós Teu Espírito Santo, nos dando iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão da Tua palavra. E nos dando também, Senhor, o discernimento para compreender as lições, Senhor, que aqui estão diante de nós. Pedimos a Deus a Tua ajuda, o Teu auxílio para isso. Pedimos que o Senhor, no nome de Jesus, retire todo impedimento, Senhor, de que os nossos ouvidos possam ouvir a Tua voz. Que o nosso coração, ó Pai, esteja sensível àquilo que o Senhor deseja ministrar através desse texto. E pedimos, ó Pai, que no nome de Jesus, todo espírito contrário à pregação da Tua palavra, toda hoste, ó Pai, infernal, seja repreendida em nome de Jesus. Todas as setas, ó Deus, inflamadas do maligno, ó Deus, sejam despedaçadas e toda armadilha seja frustrada em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê a vitória nessa noite ao ministrar sobre nós uma porção do Teu Santo Espírito, que seja capaz, ó Deus, de produzir vida dentro de nós. Que o mesmo Espírito, Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, haja com seu poder sobre nós aqui nessa noite e gere vida, ó Deus, em nossos corações através dessa palavra. Eu oro assim no nome santo de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Bom, João capítulo 11 é um texto que provavelmente você, em algum momento da sua caminhada cristã, já ouviu. Trata-se da ressurreição de Lázaro. Quantos aqui já passaram por esse texto, só para eu ter uma ideia? A grande maioria, talvez só uma outra pessoa que não. Bom, essa é uma das passagens da Escritura que eu penso que tem uma sensibilidade muito grande na narração da história. Então, tem detalhes aqui muito, muito significativos para nós, muito mesmo. Então, eu peço que você esteja de coração aí bem aberto para aquilo que Deus deseja ministrar ao seu coração, mesmo sendo um texto que você já conhece, tá certo? Mesmo que seja um texto que você já conhece, eu sei disso, mas eu peço que você abra bem o seu coração. Nós saímos de um capítulo onde Jesus foi muito confrontativo, onde Jesus estava o tempo inteiro ali em embates, né? No capítulo 7 a gente viu essa discussão o tempo inteiro, no capítulo 8 a gente viu discussão, capítulo 9 também, aí no capítulo 10 nós vimos ali 2 sermões de Jesus falando sobre quem ele era, Jesus como um aprisco, como a porta do aprisco, né? Jesus como bom pastor, Jesus como filho de Deus. O tempo inteiro Jesus vem ali lutando contra os fariseus, argumentando, discutindo. Chega no capítulo 11, nós vemos um Jesus que não está a fim de guerrear com ninguém. Chega no capítulo 11, nós nos deparamos com Jesus que, ao mesmo tempo, se manifesta como Deus e tem poder para ressuscitar o morto, tem poder para ressuscitar um defunto já de 4 dias, cuja carne está podre, cujo corpo já fede. Esse é o Deus poderoso que se manifesta na ressurreição de um morto, mas também é um Jesus sensível ao ponto de chorar com as 2 irmãs que estão pranteando o seu irmão querido que acabou de falecer. Nós vemos um Jesus todo poderoso
mas também vemos um Jesus que nos ama, que nos acolhe nos momentos de dor e aflição. Essa passagem tem uma beleza, assim, muito significativa. E detalhes, ela é muito rica em detalhes. Então, eu não quero esgotar, mas eu quero passear por alguns que eu acredito serem, que mais chamam a atenção, né? Pelo menos para mim. Bom, vamos ler juntos. A primeira passagem, nós vamos ler do 1 ao 6, onde acontece a apresentação dos personagens dessa história. A apresentação dos personagens dessa história. Toda a história é como um filme, né? Esse capítulo parece muito um filme. Então, veja bem. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Esse fato, do versículo 2, é um fato que ainda vai acontecer, mas ele já está contando agora, porque ele está fazendo a apresentação dos personagens. Guarde isso. Versículo 3. Então, as irmãs de Lázaro, mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Vamos parar aqui. Algumas observações aqui iniciais. Primeiro, como eu disse a você, o que João está fazendo para nós? Apresentando os personagens dessa história, os envolvidos naquele relato. Então ele vai lá, apresenta Lázaro, fala que estava doente, fala de um mensageiro, fala que ele tinha 2 irmãs, Maria e Marta, personagens que aparecem, né, nos evangelhos com muita frequência. E aí fala desses 3 irmãos, fala também que eles mandam então um mensageiro para buscar Jesus, porque se o irmão está doente, e Jesus é aquele que cura o cego, que dá vista ao cego, Jesus pode então fazer alguma coisa e curar o doente, e levantar o doente, né? Então manda um mensageiro, e aí olha o contraste. Versículo 5 fala assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, ou seja, Maria e Lázaro. Jesus amava essa família, ele está dizendo. Mas embora Jesus amasse essas pessoas, qual é a atitude dele? Bom, já sei, pastor. Ele vai então de pronto, porque o homem está doente e Jesus tem poder para curar. Ele vai pegar a primeira caravana, né, o primeiro camelo, Betânia, Jerusalém, né, direto. Vai pegar o primeiro direto, Betânia, Jerusalém, que são cerca de mais ou menos 32 quilômetros de distância. Vai pegar o primeiro diretão e vai chegar lá em Jerusalém. De Jerusalém é um outro povoado, mais 3 quilômetros. Então, vai chegar lá o mais rápido possível, porque essa família que ele amava está doente. Mas aí o versículo 6 coloca para nós um contraste. Fala assim: mas ele ficou ainda 2 dias. Ele para, ele não vai, ele não vai de pronto para atender aquela família. Há uma lição aqui para nós, já para a gente começar de quinta marcha. Imagina você e eu na mesma situação dessa família que tem uma grande necessidade, um ente querido seu, uma pessoa que você ama muito, ou até mesmo você está muito precisado de que Jesus faça um milagre. E aí Jesus demora a fazer o milagre. Jesus demora. Você ora, você envia uma mensagem, mas essa mensagem não é respondida no momento que você envia essa mensagem. Ele demora a responder essa mensagem. O que eu e você pensamos? Precisa responder não, mas seja sincero aí comigo se não é. Acho que Deus não me ama. Acho que Deus não está interessado no meu problema. Na verdade, acho que o meu problema é fruto da punição de Deus, porque eu tropecei, então Ele deve estar me castigando com isso. Nessas coisas que a gente começa a pensar,
ou então Deus não deve estar ligando, porque ou Ele tem poder, e aí Ele vai agir sobre essa enfermidade, vai curar e vai reverter o cenário, ou então pode ser que Ele não me ame, e aí, embora Ele tenha poder, Ele não gosta tanto de mim assim para agir nessa situação. A gente começa a duvidar das duas uma, ou Deus não tem poder, ou Deus não está interessado nisso, ou então Ele não me ama. Mas a gente começa a duvidar, porque do caminho para chegarmos nesse milagre, eu acredito que o primeiro teste é o tempo, porque nem sempre as nossas orações são prontamente respondidas, nem sempre aquilo que a gente está buscando diante de Deus é rapidamente solucionado, às vezes leva tempo, demora, e na demora começa a gerar em nós o quê? Incredulidade. Essa é uma palavra-chave para a gente entender o capítulo 11. Por quê? Porque o capítulo inteiro aponta para crer. Você vai ver que, na medida em que a gente for lendo, toda hora aparece a expressão crer ou variações, pelo menos 8 vezes. 8 vezes aparece a expressão crer ou variações. Se creres, crereis, crerão, creram. Aparece 8 vezes. Então, você já aprendeu isso aqui comigo. Toda vez que um texto está repetindo muito uma expressão, uma variação, tem alguma coisa aí, para a gente ligar o alerta e começar a prestar atenção. Então, o texto está querendo apontar para mim uma direção, sobre a crença, no meio disso tudo, no meio da ressurreição de um morto, a fé, em contramão da incredulidade. Só que crer, aqui no Evangelho de João, e vocês também já me ouviram falar isso aqui, não é o crer do eu acredito. Por exemplo, alguém diz assim, você crê? Aí você responde, eu acredito. Não, o crer no Evangelho de João é o crer do se entregar. Do se entregar. Então, se nós vamos ver isso aqui, Jesus pergunta, isso para as irmãs, se você crê, você verá a glória de Deus. Ele não está falando só se você acredita que isso é possível, está falando de você se entrega aquilo que é a vontade de Deus. Porque se você se entrega, você deve se submeter ao tempo. Esse é o primeiro teste. Pastor, mas está demorando tanto. Pastor, já tem tanto tempo que eu oro por isso, parece que a coisa não anda, não sai do lugar. Tempo. O tempo é um teste. O tempo é um teste, porque Deus deseja ver em nós uma fé firme, uma fé forte. Só que o tempo não é sinal da apatia de Deus, um Deus que não se importa com o meu problema, e nem sinal de um Deus que não tenha poder para realizar. Na verdade, Deus tem poder para realizar e Deus se importa. A gente vai ver isso aqui ao longo do texto. O tempo é para que a gente possa crer. O tempo aqui abençoou 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo são os discípulos. Eu vou ler isso aqui agora. Mas já adiantando, o segundo grupo vai ser a própria família, que vai experimentar o milagre. Maria, Marta e Lázaro. Então o tempo vai abençoar eles, vai fazer com que a fé deles cresça também. Vai fazer com que a crença deles se fortaleça. E um terceiro grupo são dos judeus que estão lá e que vão ver o negócio acontecer. Vão ver o milagre acontecer. Então veja, o tempo de Jesus, ele vai ser benéfico para todos os grupos de pessoas envolvidos ali. Olha que interessante. Mas a gente não aceita o tempo, não é verdade? A gente até luta contra o tempo de Deus e guerreia, esperneia, faz malcriação, né, como uma criança ali, muitas vezes. Porque a gente não quer aceitar o tempo. Mas olha só, o tempo não só abençoa aquela família, o tempo abençoa todo mundo. O fato de ter demorado aumentou a fé de todo mundo que estava envolvido e que teve contato com aquela situação. Veja só, vou justificar isso biblicamente. O primeiro grupo que eu falei para você é dos discípulos. Vamos ler do 7 ao 17. Diz assim, depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Vamos voltar. E eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, há pouco tempo os judeus procuravam apedrejar-te. A gente viu isso aqui, capítulo 8, capítulo 9. Procuravam apedrejar. E mesmo assim, voltas lá? Os discípulos estão com medo. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas?
Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz neste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. O que Jesus está falando aqui, pastor? Está falando sobre andar por esse mundo fazendo a vontade de Deus. Essa é a luz do dia. Está certo? É isso que quer dizer andar sobre a luz do dia. É andar nesse mundo fazendo a vontade de Deus. Então, ele está dizendo, eu não tenho medo, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Eles só vão conseguir me apedrejar ou colocar a mão em mim se Deus permitir. Mas se Deus não permitir, eles não vão conseguir colocar a mão em mim. Em outras palavras, né? E tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Vai ficar bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Ele já sabia da morte, porque a morte já havia acontecido quando o mensageiro partiu. Eu vou explicar isso aqui, tá? Então Jesus já está falando de algo que já aconteceu, não que ia acontecer. O mensageiro trouxe uma mensagem dizendo o quê? Que ele estava doente. Não foi isso que a gente leu? Que ele estava doente. Mas Jesus já sabe, quando o mensageiro saiu de lá, nem o mensageiro não sabe. Quando o mensageiro saiu da casa delas, lembra que eu falei, tem 3 quilômetros até Jerusalém, mais 32 até o povoado onde Jesus estava? Quando o mensageiro saiu de lá, Lázaro ainda estava doente. Mas durante a viagem, Lázaro morreu. Nem o mensageiro não sabe, mas Jesus já sabe, porque ele é Deus. Lembre-se disso, o Evangelho de João aponta para que os leitores possam crer que Jesus é Deus. Então ele está falando aqui da onisciência de Jesus. Então Jesus já falou, ele já morreu. Mas nem o mensageiro não sabe, mas Jesus sabe porque ele é Deus. Ele está se manifestando como Deus para tirar uma dúvida dos discípulos que estão achando que Lázaro estava só dormindo. Jesus diz, olha, ele morreu. Por vossa causa, e aí olha o que ele completa, versículo 15. Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá. Porque se Jesus estivesse lá, o que ele ia fazer? Curar. Mas se Jesus não estava lá, Lázaro morreu. Então agora ele está dizendo que isso o alegra. E por causa dos discípulos. Aí ele completa dizendo assim, para que creais, mas vamos até ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também para morrer com ele. Bom, vamos parar aqui, para eu explicar duas coisas aqui. O que eu quero dizer com esse versículo 15? Ou melhor, o que a palavra de Deus quer dizer com esse versículo 15? Quando Jesus fala assim, ó, que ele se alegra, que não estava lá, não é porque ele se alegrava na morte de Lázaro, porque Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus havia dito que essa doença não era para a morte, mas para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Então, quando Jesus fala que se alegra, é porque ele não estando lá, os discípulos vão presenciar. E ele fala assim, para que creiais, para que vocês creiam, para que a fé de vocês se torne mais forte diante daquilo que vocês ainda vão ver que eu vou fazer. Olha que coisa maravilhosa. Olha como Deus sabe, como trata nós e como nos educa na fé. Então, muitas vezes ele retarda a bênção que ele já decretou que vai fazer, ele já disse que fará, mas ele retarda, não porque ele não nos ame, não porque ele não se importe, não porque ele não tenha poder para fazer, mas porque ele sabe que ao realizar isso, e nós testemunhando, a nossa fé se fortalece. Vou dar um exemplo prático disso na vida da igreja para você entender. É quando alguma situação, a gente está aqui no culto de oração, por exemplo, na quarta-feira, e aí algum irmão apresenta uma situação. Eu ia dar um exemplo bem prático aqui, de uma história real, mas a gente está gravando para não expor as pessoas. Mas teve uma irmã aqui que colocou para nós um caso real de uma pessoa que estava no CTI e não estava respondendo aos antibióticos. Os irmãos já sabem qual é a história, quem estava aqui sabe. E a gente orou. Olha só, estava há dias sem responder o remédio. E Deus reverteu o quadro e a pessoa foi curada. Isso não aconteceu? Amém? Glória a Deus. Os irmãos sabem da história que eu estou falando. Aquilo aumentou a minha fé, aquilo me marcou. Falei assim, nossa, o irmão está lá no CTI,
o médico já está querendo desenganar, porque o remédio não está fazendo efeito, mas Deus reverte cenários. Deus abençoa de forma extraordinária. Então, aquilo aumenta a fé dos discípulos. Quando nós apresentamos algo em oração a Deus. Mas, talvez, no primeiro dia que aquele irmão foi para o CTI, eu e você não entendêssemos nada. Esse Senhor, uma pessoa boa. Olha o que ele falou para nós no início, na primeira sessão, quando ele apresentou os personagens. Ele começa a dizer assim, ó, esse aqui é o mesmo Lázaro, é a mesma Maria, é a mesma Marta que Jesus amava. Aí ele começa a dizer que era aquela Maria que derramou o bálsamo nos seus pés de Jesus e enxugou com os cabelos, para dizer o quê? Que era uma boa pessoa. Já viu que a gente tem mais dificuldade para entender ainda quando os problemas acontecem com gente que é do bem? Que a gente caminha junto e fala assim, poxa, mas essa pessoa é boa, por que está acontecendo isso com ela? E parece que o diabo, né, é ainda mais astuto nessas horas, porque é aí que ele lança seus dardos inflamados mesmo, para a gente duvidar da fé. Para você estar vendo aí, ó, uma pessoa boa. Aí, ó, Lázaro era um bom homem. Lázaro era uma pessoa do bem, uma pessoa honesta. E olha aí, ó, está doente. Está vendo? Deus deixou acontecer isso com Lázaro. Não é assim? E a gente começa a duvidar. Mas o tempo inteiro Jesus está falando sobre fé, sobre crer, sobre acreditar, sobre se entregar à vontade de Deus, porque Ele fará o que é melhor para nós. Então, ele está dizendo, olha, nessa demora, vocês vão ser abençoados. Esse versículo, o versículo 16, eu quero abrir um parênteses aqui para falar do Tomé, porque o Tomé, em toda a pregação, coitado do Tomé, só apanha, né? Coitado do Tomé, ele só fala, o homem sem fé, que falou que tinha que pôr a mão, né? E todo mundo só desce a lenha no Tomé, coitado. Mas veja só, no texto, nós lemos que quando Jesus fala que vai voltar, olha a diferença do verso 8 para o 16. Os discípulos disseram assim, Rabi, há pouco tempo os judeus procuravam apedrejar-te. Eles queriam te matar, Jesus. E mesmo assim você vai voltar para lá? Então os discípulos estão com medo, sim ou não? Eles estão com medo de morrer. Estão com medo de voltar. Porque a gente viu isso no 8, no 9, no 10, toda vez Jesus estava quase para ser apedrejado. Então, eles estão morrendo de medo de voltar. Mas aí Tomé é corajoso. Tomé é valente aqui. No meio de todo mundo com medo de morrer, imagina um olhando para a cara do outro, assim, outro coçando assim. Nossa, isso vai dar ruim, Pedro. O que você acha? E aí o Pedro catuca o João, fala, convence ele aí. Convence o homem aí para a gente não ir, não, porque... Aí um se aproveita e fala assim, Jesus, então, estava dormindo, Jesus vai acordar, vai ficar tudo bem, Jesus. Aí, está vendo? A gente não precisa ir. Você está brincando com a gente, Jesus. Está só dormindo, isso é brincadeira, vai levantar rápido. Aí Tomé categórico diz assim, não, vamos com ele. Em outras palavras, se ele morrer, a gente morre com ele. Uau! Porque a gente está falando de morrer mesmo, apedrejado. E ele se dispõe no meio de todo mundo para dizer assim, eu vou também. Se ele for lá e acontecer dele morrer, ok, a gente vai morrer junto com ele. É isso. É um homem de fibra, de posição, de postura. Está disposto, inclusive, a morrer por Jesus. E morrer com Jesus. Quantos de nós será que teríamos a mesma coragem de Tomé? Diante de um perigo mortal, dizer assim, então vamos fazer isso aí. Mas a gente pode morrer, não tem problema não, a gente vai morrer junto, mas a gente vai fazer o que tem que fazer. Chegando, pois, Jesus, versículo 17, viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Então, um dia para a viagem do mensageiro. O texto disse para nós que Jesus ainda tardou mais 2 dias, e no terceiro, então, no quarto, né, Jesus faz essa viagem de volta, um 4º dia para fazer essa viagem de volta. 32 quilômetros até Jerusalém, depois cerca de 3 quilômetros até Betânia, porque fala no versículo 18 assim, Betânia ficava a uma distância de 15 estádios. 15 estádios. É a metragem que o autor usa, o que dá mais ou menos 2.700 metros. Mas eu quero mostrar com isso para você entender que a viagem era muito longa também.
para aquela época. A gente está falando aqui de cerca de 35 quilômetros, né? E muitos judeus haviam ido visitar Maria, porque como eles estavam perto de Jerusalém, no caso 3 quilômetros, mais ou menos 3 quilômetros ali de Jerusalém, muitos judeus de Jerusalém tinham ido visitar Maria para consolá-la da perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao encontro dele. Perceba a primeira reação, as diferentes reações. Primeira reação de Marta. Marta, sabendo, vai ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No primeiro momento, eu sempre achei que esse texto era uma bronca. Eu sempre tive essa impressão, que o texto era uma bronca, mas não é uma bronca. Não é uma bronca. Ela só está constatando algo que ela acredita. É como se ela dissesse assim, eu vou explicar isso aqui melhor, mas é como se ela dissesse assim: Jesus, eu creio que você tem poder. Ninguém pôde fazer nada pelo meu irmão, mas se você estivesse aqui, você poderia. Você conseguiria. Olha o que diz: mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto pedires. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Categórico. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Mas Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque aquele que se entregou a Jesus e crê em Jesus, entregou a sua vida a Jesus, ainda que morra a morte física, viverá eternamente com o Senhor. Amém ou não? Amém. Mas ele completa dizendo assim: e todo aquele que vive e crê e se entregou em mim, crê em mim, jamais morrerá. Ele está falando de vida eterna. E aí ele confronta a fé dela e diz assim: crê nisso, você crê. Lembra que eu disse, ele está educando a fé dos discípulos, agora ele está educando a fé da família. Respondeu-lhe Marta, 27, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Lembre-se, não é um nome composto, ela está dizendo, você é o ungido, você é o escolhido, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria, em particular, disse-lhe: o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria se levantou depressa e foi ao encontro dele. Agora, a segunda reação, a reação de Maria. Pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas ele estava aonde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vindo a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Quem já esteve aqui num velório sabe muito bem o que significa esse versículo 31. É aquele momento em que cai a ficha para a família, para o familiar que está sepultando o seu parente. Se você já esteve num velório, principalmente no momento do sepultamento, você já viu essa cena. Não é nada bonito, né? É mais ou menos o que eles estão pensando que está acontecendo. Ela estava aqui chorando em casa, mas acho que agora caiu de fato a ficha. E ela deve ter ido lá para chorar. 32. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja que é a mesma crença de Marta. O versículo 21 é igualzinho 32. Veja aí de novo na sua Bíblia para você reparar isso. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Estou lendo 21. Agora leio 32, a parte final. E disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, o que nós podemos concluir disso? Até onde ia, vamos tentar
metrificar, se isso fosse possível, a fé das duas irmãs, tá certo? Se nós pudéssemos dizer assim, até onde vai a fé de Marta e até onde vai a fé de Maria? Bom, poderia dizer com base nesses dois textos que a fé das duas ia até a presença de Jesus. Jesus precisa estar no lugar, e se ele estiver no lugar e for uma doença, então ele pode, ele tem poder para isso, nisso eu creio. A minha fé vai até aqui, dá para entender isso? Amém? Mas e ressuscitar um morto? Aí a gente já está falando de um outro desafio. Concorda comigo? Que é um outro nível de crença. Às vezes eu tenho fé na minha caminhada com Deus, por exemplo, que Deus possa abrir uma porta se eu estou desempregado. A minha fé vai até aí perfeitamente. E muitas vezes, se você já foi experimentado nessa área, com toda certeza a sua fé é forte para suportar esse tipo de desafio. Então, se você perdeu o emprego, amanhã não vai dizer nada para você, não vai abalar a sua fé. Você não vai abandonar a Deus por causa disso, porque você vai falar assim, não, o mesmo Deus que abriu porta no passado vai abrir hoje. Amém ou não? Amém? Você está convicto disso também? Glória a Deus por isso. Ou então, se você já venceu uma doença, ou se você já viu uma situação na sua família de uma doença, uma enfermidade muito terrível, e Deus então foi lá e agiu com poder e curou, a sua fé agora já foi posta num outro patamar. Você concorda com isso? Você fala assim, ó, se aparecer uma situação, eu creio, Deus pode. Por quê? Porque eu vi. Porque eu vivi essa experiência com o Senhor. Então a minha fé, ela agora está mais forte, eu aguento até aqui. Imagina, é como uma pessoa que fosse para uma academia de musculação da fé, e aí ela aguenta agora o peso, né? Ela pegava um certo peso, aí o tempo foi passando, a musculatura foi encorpando, e agora ela aguenta mais peso, e a fé vai ficando mais forte, né? E daqui a pouco ela aguenta mais peso ainda, porque a fé está fortalecendo. Então as pessoas estão dizendo, minha fé vai até aqui, Jesus. Mas lembra que eu disse? A gente precisa vencer um outro desafio depois do tempo, que é o desafio da nossa incredulidade. Incredulidade quer dizer que eu não acredito. Então, há coisas que se alguém me disser, eu falo assim, eu creio que Deus faz, e pode ser que tenha coisas que eu digo assim, bom, isso aí eu não consigo, sabe? Eu não tenho fé para ir até aí. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele diz assim, bom, eu vou esperar aqui mais 2 dias, e isso vai ser para o bem de vocês. Então, está sendo para o bem daquelas irmãs também. Mesmo que elas não entendam, está sendo para o bem delas também. E aí fala assim, versículo 33. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se, perceba, profundamente no espírito, e abalado, perguntou-lhes, onde o puseste? Responderam-lhe, Senhor, vem e vê. E no 35 ele diz, Jesus então chorou. Irmãos, esse fragmento de texto, ele estremece as minhas entranhas. Por quê? Pensa comigo, Jesus não sabia que ia ressuscitar? O Lázaro? Ele não disse isso? A gente não leu? Ele não disse, essa doença não é para a morte, não, é para a glória de Deus. Então ele não sabia? Sabia, não sabia? Aí ele vai lá e toma essa decisão, permanece um tempo para depois ele ir, chega lá, encontra com as irmãs, trabalha a fé delas. Esse é um milagre que Jesus anuncia o que vai acontecer antes de acontecer. Você leu comigo, versículo 23, 23. Versículo 23 diz assim, Jesus respondeu a Marta, teu irmão vai fazer o quê? Ressuscitar. Ela entendeu que era no último dia, mas Jesus deixou claro para ela, não, ele vai ressuscitar, você crê? Ele vai ressuscitar. Então, por que Jesus está comovido profundamente? Ele sabe que vai ressuscitar. Ele não está chorando por causa de Lázaro. Ele está chorando por causa delas. Ele está chorando porque, embora ele saiba o que Deus vai fazer, ele tem empatia pelo que elas estão sentindo naquele momento. Ele se importa com a dor daquelas pessoas que estão tendo que sepultar um ente querido.
Ele não está chorando porque ele está em dúvida se Deus vai responder ou não. Ele sabe que Lázaro vai ser ressuscitado. É certo, é líquido e certo, o problema vai ser resolvido. Mas esse é o Jesus que nós amamos e servimos. Um Jesus que, embora saiba que as promessas de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida, ele chora com o meu choro, ele lamenta o meu lamento, ele sofre com o meu sofrimento, porque ele se compadece de mim. Esse é o Jesus que nós amamos e servimos. Mas ele sabe, pastor, que o problema vai se resolver na minha vida? Sabe. E ele tem uma palavra para liberar poderosa sobre isso, para reverter o cenário? É claro que tem. Mas, pastor, a verdade é que está doendo tanto, o tempo está passando, a incredulidade às vezes bate à minha porta e dói. E quando dói eu choro, porque eu sou ser humano, sou de carne e osso, e eu sofro. E aí, quando isso acontece, é maravilhoso saber que o meu Jesus chora comigo, que ele sofre comigo, que ele tem empatia pela minha dor, embora ele seja todo poderoso para resolver o meu problema. Isso vence para nós a barreira de achar que Jesus não nos ama. Você entende isso? Quando o diabo tentar te atacar com as suas mentiras, para dizer assim, ele não se importa contigo, na verdade tudo isso é punição de Deus, porque você é um pecador miserável. Então Deus está te punindo, porque você fez de errado. Aí esse Jesus me lembra que ele é todo gracioso e amoroso. Que o mal vem também sobre pessoas boas. Que uma coisa não tem relação direta com a outra, como que nem todo problema é uma punição de Deus. Muitas vezes o problema vem para que se manifeste a glória de Deus. Só que como o tempo ainda não chegou para a realização do milagre, o meu coração fica em dúvida, e isso é natural porque eu sou ser humano. Mas esse Jesus entende isso também. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Esse Deus faz com que eu vença não só o teste do tempo e da incredulidade, mas o teste também da solidão. De saber que eu não estou sozinho no meu sofrimento, eu não estou sozinho nas minhas lágrimas. Esse Deus está comigo e chora comigo, e lamenta comigo, e se importa comigo. Verso 36. Então os judeus disseram, vede como o amava. Mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez. Por quê? Porque agora ele estava enxergando o coração e a incredulidade daquelas pessoas que estavam ali presenciando. E aí ele então se comove profundamente outra vez e vai ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse, tirem a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque faz 4 dias. Ela está sutilmente tentando dizer, Jesus, não faz isso não mexe com isso não abre esse sepulcro, a carne já deve estar fedendo, não tem mais como reverter isso não, Jesus. Porque lembra, a fé dela até então não vai até esse outro degrau da escada, ela é limitada, então o que ela consegue enxergar é apenas um quadro irreversível. É como eu e você. Muitas vezes nós estamos diante de desafios e a gente enxerga apenas um quadro irreversível. A carne está podre, Jesus está fedendo. Charles Spurgeon, quando fala da ressurreição de Lázaro, em uma outra pregação que ele fala sobre as ressurreições que Jesus fez, ele fala da menina, Talita cumi, menina levanta-te, fala do jovem que ele toca na esquife e o jovem levanta, e depois ele fala da terceira ressurreição, que é a ressurreição de Lázaro. Quando João não listou para nós a ressurreição da menina e do jovem, mas João lista para nós como o 7º sinal de que Jesus é o Filho de Deus, a ressurreição de Lázaro. Quando ele toca nesse ponto, ele fala sobre essa questão do cheiro. Ele fala de quando aquele morto espiritualmente no pecado,
tá certo? Na morte espiritual do pecado, aquela morte já se tornou fedorenta, ou seja, pública. As pessoas já estão sabendo da vida de pecado que aquela pessoa está vivendo. E aí a coisa está fedendo tanto, a situação é tão ruim, que a gente fala assim, tem condição não, Jesus salvar esse coração. Já viu pessoas assim? Elas não estão sepultadas como Lázaro, elas não estão fisicamente mortas, mas nós, infelizmente, eu digo, já a sepultamos. Por quê? Porque a gente olha para aquela pessoa e diz assim, esse quadro é irreversível, Deus não pode salvar essa pessoa. Mas quem de nós tem essa autoridade? Quem de nós poderia fazer isso? Se o Deus que nós amamos e servimos pode ressuscitar um morto que já estava com a carne podre, será que Ele não pode tirar uma pessoa do crack? Será que Ele não pode tirar aquele homem que a gente vê na nossa rua ou no barzinho perto da nossa casa, que todo dia está lá embriagado, bêbado, tropeçando pela rua? Será que Deus não pode mudar aquela história? Se Jesus pode ressuscitar um morto, Jesus não pode salvar aquela pessoa da sua família que você acredita que é impossível, que é um quadro irreversível? É claro que pode. A questão é, você crê? Essa é a pergunta de todo o texto, irmão. Você entende isso? Todo o capítulo 11 é como se essa pergunta tivesse o tempo todo repetindo para nós. Você crê? Você crê? Você crê que Jesus pode salvar sua mãe, seu pai, seus irmãos e irmãs, seus tios e tias, avós e avós? Você crê? Você crê que Deus pode fazer com que aquele coração morto gere vida dentro dele novamente? Ou vida dentro dele pela primeira vez, ou dentro dela pela primeira vez? Você crê nisso? Porque esse é o Jesus que nós amamos. Se Ele tem poder para ressuscitar o Lázaro, Ele tem poder para salvar aqueles que nós amamos. Ele tem poder para fazer da história da nossa família, assim como a história da família de Marta, Maria e Lázaro, que até então tudo indicava que seria uma história de tragédia, uma doença que levou o irmão, e Ele muda o cenário e faz com que o final seja glorioso. Ele também tem poder para mudar a história da minha família. Não importa o quanto esse quadro pareça irreversível, não interessa. E o diabo pode continuar tentando lançar as suas setas para dizer que isso não vai acontecer. Não interessa, não importa. Não importa, Jesus pode mudar cenários irreversíveis. Cenários aos nossos olhos irreversíveis. Porque para Deus nunca mudou. Nunca fez diferença absolutamente nenhuma. Pode ter feito para mim em algum momento da caminhada. Pode fazer para você, mas para Jesus nunca mudou. Ele sabia o que ia fazer. Um cenário irreversível, mas Ele pode. Ele tem poder para isso. Ela tenta, mas Jesus responde. Verso 40. Jesus respondeu: não te disse, se creres verás a glória de Deus? Eu não perguntei isso para você. Então tiraram a pedra. Eu sempre comentei uma coisa que eu quero repetir, quando já preguei algumas vezes nessa passagem. Essa ideia de que eles tiram a pedra é algo que sempre tocou muito o meu coração. Porque eu lembro que a primeira vez, eu bem jovem pregando na igreja, quando falei isso, eu não tinha visto em comentário bíblico nenhum, mas isso já chamava muito a minha atenção. Se Jesus podia curar o Lázaro, por que ele não podia pegar superpoderes, né, igual Sansão, e falar assim, pedra, chega para lá um pouquinho, rapidão. E, sabe, com uma força sobrenatural, movimentar a pedra, porque ele vai ressuscitar o defunto. Isso não é mais difícil, você concorda comigo? Não é mais difícil ressuscitar um morto do que remover a pedra. Então, sempre me chamou a atenção, assim, de susto nessa história. Mas a lição aqui é muito óbvia, você já deve ter ouvido isso também em algum outro lugar. A pedra eles podiam tirar. Então, Jesus deixou que eles tirassem. Há coisas que eu e você podemos fazer no caminho para o milagre. Então, Jesus vai deixar você fazer. E aquilo que você não puder, que você não tem força para fazer, Ele fará. Creia nisso, Ele fará. Mas tem coisas que eu e você a gente pode fazer. A gente pode remover algumas pedras. Ou será que não? Pense aí, algumas pedras que você possa remover. Então, faça isso.
Se você pode, faça isso. Peça forças ao Senhor e faça isso. E aquilo que você não puder, confie no Senhor. Tem uma música do Sérgio Lopes que ele fala assim, que a fé se manifesta quando o limite da força acabar. Gosto muito dessa canção. Ele fala assim, a fé, ela se manifesta quando o limite da força acaba. A minha força toda, eu empurrei a pedra. E aí, a minha força acabou. Agora a fé se manifesta. Porque onde eu não tenho poder, Deus pode. O que eu não posso fazer, Ele faz. Ele pode fazer. Verso 41. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste, e sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que essa multidão possa fazer o quê? Creiam que me enviaste. Olha Jesus trabalhando agora o coração da multidão. E tendo dito isso, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu. Os pés e as mãos atados com faixa e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o ir. Uau! Glória a Deus! Eu quero provocar a sua fé novamente. Quero que você pense na situação irreversível que você pensou durante toda essa mensagem. Porque eu acredito que, em algum momento, Deus colocou algo aí no teu coração. Agora imagina Jesus dizendo, ei, Lázaro, vem para fora. Chegou o tempo de gerar vida dentro de você. Você consegue imaginar isso? Ei, e aí você completa, seja lá o nome que você pensou. Eu sei que nome eu pensei. Vem para fora. Está na hora de eu gerar vida dentro de você. Jesus pode fazer isso. O nosso Jesus pode fazer isso. Ele pode gerar vida no coração daqueles que amam e daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Em alguns casos, talvez já tenha 4 dias. Se você entendeu a mensagem, você entende o que eu quero dizer. Mas a pergunta é, eu não te disse, se credes, verás a glória de Deus? A pergunta que Jesus disse para Marta é a mesma para mim e para você, meu irmão. É a mesma. Você crê. O tempo inteiro nós usamos a expressão 8 vezes, crer, creais, creram, crereis. O tempo inteiro a gente usou essa expressão ao longo, aliás, a gente usou não, o texto usou e a gente leu. E você crê? Ou será que a tua fé está até um andar? E nessa situação você fala assim, pastor, se fosse até aqui, pastor, eu conseguiria acreditar, mas acima disso não dá, pastor. E eu estou dizendo para você, a palavra está confrontando eu e você. É Jesus dando a mão para mim, para você, dizendo assim, filho, filha, vamos para o andar de cima, para que a sua fé seja mais forte, para que você creia mais, para que você entenda que eu sou o Deus do impossível, que eu posso fazer todas as coisas, que eu posso reverter cenários improváveis, impossíveis, irreversíveis aos olhos humanos. Filho, então estou te dando a mão, com essa palavra eu entendo isso, eu peço para que você, no nome de Jesus, entenda isso também. Essa palavra é como se Jesus desse a mão para mim e para você, para a gente poder dar um passo, para a nossa fé deixar esse andar abaixo e de repente para um andar mais em cima, aonde a gente tem mais força para superar algumas coisas na nossa vida, até que o tempo do Senhor se realize, até que o dia do Senhor se manifeste. Porque tudo aquilo que acontece nas nossas vidas acontece para o nosso bem. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 28. Porque todas as coisas cooperam para o quê? Para o nosso mal? Para que a gente fique cabisbaixo, andando pelos cantos de cabeça baixa? Para que você se sinta menor do que as pessoas? Todas as coisas cooperam para o quê, meu irmão? Todas as coisas cooperam, diga com força, para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam para o seu bem.
Todas as coisas cooperam para o meu bem. Ainda que eu não entenda como é que Deus vai fazer todas essas coisas. Mas todas as coisas. Pastor, todas mesmo? Todas mesmo. Até a doença e a morte de um ente querido coopera de alguma maneira para o meu bem, porque Deus sabe que nesse processo a minha fé vai crescer e se fortalecer. Mas eu não entendo, talvez Deus... Eu não preciso entender. Eu creio que Deus pode fazer e que no processo a minha fé cresce e ela é fortalecida. Então eu vou crer, eu vou me entregar para que Deus possa fazer a vontade dEle. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que no nome de Jesus você possa considerar esses testes que eu falei aqui, o teste do tempo, você possa pensar sobre o teste da incredulidade, você possa pensar sobre o teste da solidão, você possa pensar sobre o teste da força, quando a gente está tentando empurrar as nossas pedras, você possa pensar no teste da fé. Qual é o teste que você está enfrentando hoje? E que no nome de Jesus essa palavra te ajude a que você seja testado e aprovado. Amém? Essa é a minha oração pela sua vida e pela minha vida dessa noite. Vamos orar ao Senhor?